Cigarros eletrônicos têm crescido de forma preocupante, especialmente entre adolescentes. Apesar da aparência moderna e dos sabores atraentes, os vapes escondem substâncias que podem causar danos sérios ao pulmão e comprometer a saúde a longo prazo. E para a gente entender melhor sobre os riscos, eu converso agora com o médico pneumologista, o Dr. Cássio Franco. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Vitrine. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Imagina. Doutor, explica primeiro pra gente o que é o cigarro eletrônico, como que ele funciona? Conta. Na verdade, ele é um tubinho, né, que tem um líquido dentro, e esse líquido, quando ele é aquecido, ele forma um vapor. E aí as pessoas inalam esse vapor. E dentro desse líquido tem várias substâncias, inclusive substâncias que dão o sabor, né? Tem sabor, e vários sabores que é a atração, na verdade, que formam uma parte atrativa dos jovens. Não só o sabor, mas também o dispositivo, né? Tem vários dispositivos que, na verdade, foi feito mesmo para encantar as pessoas mais jovens. E quando a gente fala de riscos, quais são os riscos, então, que o vape traz à nossa saúde? Olha, Patrícia, assim, o vapor, ele tem algumas coisas diferentes, né? O que se sabe o tabagismo é uma doença crônica, porque as pessoas que fumam vão ter doença daqui 10, 20, 30 anos. O vapor faz isso também, porque ele tem essas substâncias que levam a câncer, que levam a outros males do organismo e algumas outras que a gente não sabe ainda, que tem muita coisa nova. Mas, além disso, o vapor, ele também é responsável por uma doença aguda, né, que é o EVALI. Ele leva a uma alteração na membrana alveolar, que pode alterar toda a oxigenação do sangue, e isso faz com que a pessoa pode entrar até um edema agudo de pulmão. Então, ele também causa alterações agudas, de você fumar e ter um problema de ficar sufocado, de ter tosse e de levar até a morte. Doutor, e muitas pessoas até falam assim, mas é menos prejudicial do que, vamos chamar, o cigarro normal. Algumas pessoas até trocaram o cigarro normal pelo vape, pensando ali, não, essa troca é porque é menos pior. Existe menos pior? Como que é? Não, na verdade é o seguinte, o vapor, ele foi elaborado para ajudar as pessoas a pararem de fumar, mas isso é mentira, isso é fake, né? O que acontece é que os jovens, hoje a maioria que usa vapor são os jovens. Então, aqui no Brasil é proibido o uso do vapor e a comercialização, enfim. Em alguns países é liberado, só que eles liberaram o vapor para quê? Para pessoas que não conseguiam parar de fumar. Então, aquelas pessoas que já fumavam cigarro convencional há muito tempo e que queriam parar de fumar e não conseguiam. Então, o vapor foi indicado para essas pessoas, né? Então, às vezes o paciente chega, doutor, é lá na Europa, nos Estados Unidos, tal, é liberado, enfim. Não, é liberado, mas para esse tipo. Então, são as políticas públicas, né, que tem uma diferenciação. Para você ter uma ideia, desde, acho que 2000 eu não lembro direito, mas há uns 10, 15 anos, que vem com políticas mais acirradas em cima do tabagismo, a gente ganhou, na verdade, uma diminuição do tabagismo entre as pessoas aqui no Brasil. Né? Que o Brasil é um dos países que mais tem políticas para poder incentivar o abandono do tabagismo. Então a gente chegou numa média, há uns 4 anos atrás, de uma média de 10 a 11% de fumante, veio caindo de 18%, 19% para 10%, 11%. Hoje, de 3, 4 anos para cá, com o vapor, começou a aumentar de novo. Então, a gente chama entre os pneumologistas que é provavelmente o mal do século, né? Porque ele traz substâncias que levam às várias patologias. E a nicotina que tem dentro do vapor, que existe a nicotina, a gente chama que é o sal da nicotina. Esse sal da nicotina é diferente da nicotina que tem dentro do cigarro. Ou seja, ela irrita menos a mucosa oral, mas ao mesmo tempo ela é mais absorvida pelos pulmões. Então as pessoas acabam usando o vapor e com uma quantidade muito maior de cigarros, porque ela absorve muito mais e não altera a mucosa da boca. Então às vezes a gente faz uma continha com o paciente que ele fumava, por exemplo, um maço de cigarro por dia. Aí ele diminuiu, ele está fumando hoje 5 cigarros, vamos supor. Fumava 5 cigarros. Aí ele trocou pelo vapor. E hoje ele fuma 2, 3 maços por dia. Então a quantidade de vapor fumado é muito mais em relação ao que ele fumava antes. Por quê? Porque ele tolera muito mais o vapor do que o cigarro convencional. E também socialmente falando, vamos lá, a gente teve proibições, lugares fechados, o cigarro, aí a pessoa tem que deslocar. Se ela está conversando com alguém, ela tem que sair daquele ambiente, muitas vezes, se não é ambiente aberto, para ir fumar e tudo mais. O vape não, tá no bolso.
tá junto com ele ali perto do celular, pega ali 2, 3, 4 tragadas, coloca de volta. O cigarro não, você tinha que acabar com um cigarrinho daquele, né? E depois só dali um tempo que ia fumar de novo, Sim. né? Sim, não, com certeza. E isso que acaba prejudicando a nossa abordagem em relação ao tabagismo. Porque a gente, olha, eu não fumo em tal lugar, onde é que você fuma tal. Então, hoje tem médico até que fala pra mim assim, Cássio, eu tava numa consulta, a paciente tirou o vapor, fumou e guardou novamente dentro da bolsa. Sem perceber, ela fez isso. E sem perceber mesmo, né? O professor, às vezes, tira da calça, fuma e volta, sem perceber que fumou. Então, acaba ficando uma coisa tão automática, porque ele fuma em qualquer lugar, e isso também pode ser, sem perceber, ele fuma. Mas o cigarro convencional, as pessoas não fumam mais em ambiente fechado, não fumam mais em avião, por exemplo, apesar que o vape também é proibido em avião. Mas essa dificuldade que havia em fumar em lugares próprios, né, não estabelecidos, isso ajudava a gente a combater o tabagismo. Hoje, com fuma de uma forma geral, o pai está em casa, fuma perto do filho dentro de casa, um vapor, né? Que antigamente o pai não fumava dentro de casa um cigarro convencional. Então todas essas nuances, vamos dizer assim, acaba incentivando, né, entre aspas, o vape. E assim, doutor, por exemplo, no cigarro convencional, com o passar do tempo, ia fazer um exame do pulmão, apareciam os pontinhos pretos, sou leiga no assunto, enfim, né? Aparecia manchas, digamos assim, alguma coisa nesse sentido. O vape, a gente já tem algum estudo, alguma coisa que apresenta alguma coisa assim? Como que tá isso? Então, domingo, agora eu cheguei de um congresso em São Paulo e lá eles falaram, tinha várias salas falando sobre o tabagismo. E uma das perguntas foi, o vape leva a câncer? Ainda não tem nenhum trabalho ainda muito consolidado para falar sobre isso, porque é muito pouco tempo mas com certeza existem substâncias cancerígenas dentro de alguns desses aparelhinhos aí, e não só isso, né, mas outras doenças, isso que você falou, por exemplo, o enfisema, sim, provavelmente vai levar ao enfisema também. Então todas as doenças que o cigarro causa, o cigarro convencional, o vapor também vai causar. Em relação à dependência, doutor, vamos dizer assim, é mais fácil, talvez, a pessoa estava no cigarro, ela talvez foi pro vape, mas agora largar o vape ou não? Dá na mesma se ela tivesse parado total com o cigarro? Não, Patrícia, olha, o que a gente estava até discutindo esses dias, até lá no congresso, é o seguinte, que a quantidade a nicotina, na verdade, é que causa dependência, né? Então, o que está dentro do cigarro, essa nicotina é que causa a pessoa ficar dependente, ter o hábito do tabagismo. Então, o vapor, ele tem muito mais nicotina, ou seja, você consegue inalar muito mais nicotina do que o cigarro convencional. Só que quem está usando muito isso são os jovens. E quando eles procuram, por exemplo, essa semana eu já tive 3 jovens, olha, ontem foi hoje já 2 pacientes querendo parar de fumar, que tendo usado o vapor. Então, eles querem parar de fumar, né? E param com mais facilidade. Nossa, mas não tem um poder alto de nicotina? Sim, só qual é o X da questão? Pouco tempo de uso. Então, são dependentes de 3, 4, 5 anos no máximo. O paciente que tem o cigarro convencional, ele já fuma há 20, 30, 40 anos. Então, ele tem o amigo cigarro. Como é que será que a minha vida vai ser agora sem cigarro? Né? É muito difícil isso, uma pessoa que a gente sempre pergunta, você lembra de você sem cigarro? Não, eu não consigo lembrar de mim sem cigarro, sabe? Eu consigo lembrar com o cigarro na mão. Olha para você ver, a vida dele passou 40 anos com cigarro, então isso é muito difícil para a gente fazer essa abordagem para ajudar essa pessoa a parar de fumar. Então hoje a gente está conseguindo com uma certa facilidade, entre aspas também, né, a ajudar esse jovem a parar de fumar, quando ele quer, né? E essa questão, né, o jovem ele tem muito acesso à informação, né, então ele vê uma entrevista aqui, ele vê um recorte de jornal ali, ele, vamos dizer, ele tem mais acesso, né, que a gente falar de 20, 30 anos atrás era muito comum a questão do cigarro, era cultural, doutor, em relação a sintomas, por exemplo, relacionados ao vape, por exemplo, de que ele está prejudicando a saúde desse paciente, a gente pode citar alguns? Pode citar, às vezes o paciente tem tosse, essa tosse demora muito mais para melhorar, né? Os pacientes que já existem são doentes do pulmão, são asmáticos, o paciente hoje está um pouco mais, tem idade, que são pacientes que têm um enfisema pulmonar, ou que tem processos alérgicos, então o vapor vai acabar piorando tudo isso. Mas também, que nem eu disse, às vezes a pessoa não tem doença nenhuma e ela pode ter uma reação muito aguda em relação ao próprio vapor. Mas, assim, no início,
Patrícia, infelizmente não tem um sintoma assim muito característico para falar assim, olha, você está com isso, você precisa parar de fumar. Esse é o X da questão. Então, eles não sentem nada, eles acham que isso não vai acontecer nada com eles, meus amigos todos fumam, eu socializo com esse vapor, né? Então, como é que você vai fazer uma pessoa dessa a entender que ela precisa parar de fumar, que vai trazer consequências? Ela não experimentou nada ainda, nenhuma doença, ela não tem hipertensão, não tem diabetes, não infartou, né? Então é difícil você trazer essa pessoa para ela entender como é que funciona ou como é que vai ser a vida dela no futuro. Entendi. Doutor, para a gente falar, por exemplo, para a gente fechar sobre prevenção, como que a gente poderia fazer para prevenir, para conscientizar, né, que os jovens não utilizem o vape? Primeiro, não inicie, né? Nem por uma brincadeira. Não tente mudar o cigarro convencional para o vapor, que isso não é indicado, né? Se você quer parar de fumar, procure um médico, né? Você já usa o cigarro convencional, procure um médico e ele vai te ajudar a parar de fumar. Não inicie, principalmente não inicie, porque a dependência é grande e para você parar depois isso vai ser muito complicado. Existe o tratamento que a gente pode chamar de cognitivo comportamental, para você mudar o seu comportamento do dia a dia frente ao próprio vapor, ao próprio cigarro eletrônico, e também existe tratamento medicamentoso, que a gente pode oferecer para o paciente, desde que seja indicado. Então, assim, primeiro de tudo, tem que querer parar. E a pessoa que ela fuma é a que quer parar de fumar, não é a família, o pai, a mãe ou um parente, é a pessoa que quer parar de fumar. Existe tratamento e o médico pode ajudar. Perfeito. Doutor Cássio, muito obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Eu que agradeço, Patrícia, o convite. Muito obrigado. Até uma próxima.